que é essa integração em equipes ou essa integridade em equipes? É um protocolo de reunião. O Stafford Beer, ele é um ciberneticista, de uma linhagem mais nova de ciberneticista. Ele não está entre os criadores da cibernética, que foi o pessoal que criou a cibernética lá depois da Segunda Guerra. Ele era um pouco mais novo, entrou em contato com esses ciberneticistas e comprou essa ideia da cibernética, que eu acho que não cabe aqui explicar. A questão é que ele desenvolveu ela em um sentido que é muito interessante, que é da indeterminação. De tudo que nasceu da cibernética, vamos dizer que a gente pode ter duas linhas, que são as pessoas que tentaram começar a sistematizar o mundo e a criar maneiras de entender exatamente tudo que vai acontecer ou criar sistemas de controle capazes de controlar qualquer coisa de maneira determinada. E tem uma outra linha, que é a linha dos cibernetistas que foram para o lado do indeterminado, que é uma coisa bem zen, que inclusive tem influência mesmo oriental. O Stafford Beer, ele era meio yogi, meio zen. Então ele tem uma ideia de que o mundo é todo interconectado. Então ele não tem essa ideia de tipo assim, vamos separar as coisas e isso controla aquilo. Ele tem muito um espírito de que existem maneiras de deixar as próprias coisas se autorregularem. Então a gente não precisa desmontar o mundo inteiro em caixinhas e reconstruir ele todo para a gente conseguir controlar ele minimamente. Então vou dar um exemplo disso. Ele tinha uma ideia de criar computadores naturais. Então, por exemplo, ele tentou fazer isso de várias maneiras. Uma das maneiras era tipo uma lagoa, que tinha lá bactéria, peixe, várias coisas. E aí, essa lagoa ela reage a mudança de temperatura, se joga comida. Tem várias coisas que você consegue alterar essa lagoa e ela reage. E a tendência dela é sempre equilibrar. Ela vai mudar as quantidades de um peixe, de uma bactéria, de uma certa coisa, e sempre vai se equilibrar e vai se manter. Se a mudança for grande demais, lógico que ela não aguenta, e aí pode ser que você simplesmente extingua toda a vida na lagoa, que é um ecossistema. Mas a ideia dele é essa. Olha só, se ela tem toda essa capacidade de se equilibrar, então ela é um computador. Para toda entrada de informação, ela vai dar uma resposta equilibradora. Então a gente podia mapear nela a variação na quantidade de comida é a variação na quantidade de matéria-prima para fazer aço. Variação na temperatura vai ser a variação na quantidade de trabalhadores que estão precisando de emprego, sei lá, alguma coisa assim. Entendeu? As variáveis normais de uma empresa. E aí ele conectaria isso à lagoa. Então, assim, toda vez que tivesse uma variação lá na empresa, isso seria lido e transferido para a lagoa. Ele ia ler lá, olha, aumentou a quantidade de peixes. E a quantidade de peixes significa você precisa contratar mais gente, por exemplo. Ele queria conectar a lagoa à empresa e aí você teria no meio da empresa lá um computador biológico, onde as variáveis da empresa iam ser ligadas lá e ele ia computar as respostas para a empresa. Ele ia controlar a empresa, ele ia ser o cérebro da empresa. A ideia é muito boa, mas era muito difícil fazer o acoplamento. Tipo assim, representar as variáveis da empresa, transformar isso numa coisa que altera a lagoa, por exemplo. Então, assim, foi uma ideia muito inicial, assim, não. Mas tem um espírito aí, uma coisa por trás, sabe? Que é muito interessante, assim. Ele tinha essa visão, assim, né? Muito expandida da computação e essa visão de que nem tudo tinha que estar determinado. Então, ele era um cara que ele era muito a favor de usar processos de auto-organização. Igual esse caso mesmo do computador biológico, você não ia determinar exatamente tudo o que acontece dentro lá do ecossistema. Você só precisa saber assim, ó, aumentou uma certa coisa. O resto todo é desconhecido, entendeu? Então ele era essa pessoa que ele falava assim, a gente não precisa desmontar um problema todo em partes conhecidas para a gente remontar ele de uma maneira que faça sentido. A gente pode pegar só um pedacinho assim, o que a gente entende de uma coisa e deixar o resto sem entender mesmo. Ele tinha uma lógica de interferir menos, de menor esforço, que é uma coisa muito taoísta, tá? E aí, o outro detalhe interessante sobre esse cara é que ele era um administrador de empresas. Ele trabalhava com isso lá na Inglaterra. Ele foi depois chamado para ir para o Chile para tentar fazer um sistema de controle da economia do Chile de baixo para cima. Então, a ideia era que as próprias pessoas que estão lá trabalhando na base, no chão de fábrica, que iam controlar o país, a economia do país.
E aí, as camadas de cima, os gerentes, eles não iam mandar nos de baixo. Era um sistema invertido, onde os de baixo mandam nos de cima. Mandam no sentido assim, é deles que parte a demanda. Porque eles estão aqui no contato concreto com as coisas, sabe? Eles estão lá na fábrica, eles sabem exatamente o que precisa acontecer para a produção continuar. Existiam camadas de cima, é uma estrutura hierárquica, mas os de cima, eles ficavam ali só ajudando, igual um telefonista. O telefonista ele está lá numa central, as ligações chegam para ele, ele repassa para todo mundo. Mas ele só está ajudando, ele não está mandando assim, não, você não vai falar com ela hoje, não, você está falando com ela demais. Sabe? Ele não dá pitaco, ele está em função das pessoas que estão ali fazendo as ligações. Ele é distribuído, tem uma hierarquia, mas a hierarquia serve só para integrar as partes. Então, toda a ciência do BIR era essa, de tentar criar sistemas onde você conseguia ter partes trabalhando paralelamente e o sistema servia só para integrar elas, dando maior liberdade possível para elas. E aí ele teve essa experiência no Chile, e aí no final dessa experiência do Chile, teve o golpe, o Allende foi derrubado, né? Foi um golpe militar. E aí quando ele ficou esse tempo lá no interior, ele começou a refletir muito sobre todos os erros e tudo que aconteceu de errado nessa experiência lá do Chile, porque muita coisa deu errado também. Era um governo socialista que tentou, de cima para baixo, criar um sistema de governo de baixo para cima. Quem idealizou tudo foi eles. Então não foi uma coisa que surgiu das massas. Tinha um monte de trabalhador fazendo revolução, ocupando fábrica, mas a ideia do sistema partiu deles. Na hora de fazer essa transferência do de cima para baixo, por baixo para cima, o pessoal que foi implantar o sistema já estava apegado à situação de diretores deles, sabe? Os cargos assim de gerência eram tudo dados para os políticos para poder fazer aliança para sustentar o governo. E aí isso acabou fazendo tudo dar errado, assim. O sistema já não ia funcionar, mesmo que não tivesse o golpe, sabe? E aí ele teve essa ideia de, pô, como é que a gente faz então para que a gente, da base de grandes aglomerados de pessoas, elas consigam começar a se organizar de uma maneira que não surja uma hierarquia ruim de poder. Então ele começou a refletir muito sobre essa questão da auto-organização. Como que acontece a auto-organização das pessoas e vai surgindo a organização. É legal pensar isso, assim, essa questão do de baixo para cima e cima para baixo. Na arquitetura tem muito isso, assim, pô, sou a favor da auto-organização é muito legal, muito bom. Falou, tudo que a gente tem, a estrutura que a gente tem hoje, veio da auto-organização. O de cima para baixo surgiu do de baixo para cima. Assim, tipo, os organismos começaram a se formar por auto-organização de moléculas, de lipídio que foram se juntando, virou uma célula e tal. Não tinha uma estrutura coordenando ninguém, não tinha uma pessoa dominando. Assim. E a gente chegou onde a gente está hoje, super dominado de cima para baixo. Então, assim, o de baixo para cima ele vai criando estruturas. E aí o que é legal do BIR é isso, que ele fala assim, cara, é isso, é daí que surge a estrutura, é do de baixo para cima. Então a gente tem que preocupar com esse momento. O momento de auto-organização é quando você tem um monte de partes que tem uma liberdade de se relacionar muito grande, não tem nada determinado. Pode surgir quase qualquer coisa. E essa quase qualquer coisa pode ser um grupo nazista de extermínio, por exemplo. E pode ser coisas maravilhosas. Por isso que ele tem essa preocupação com esse momento da auto-organização. A hora que as partes se juntam para fazer alguma coisa. Vamos tomar cuidado com esse contexto aí, ó. O jeito que a gente controla esse contexto, para que ao se organizar, elas se organizem de uma maneira que surjam estruturas interessantes. Existem muitos jeitos de existir hierarquias de organização, igual o exemplo do telefonista, que não são autoritários, que são só funcionais. Né? Eles se desmancham fácil. Então, essa ideia também dele com o protocolo é que você tivesse um protocolo onde eu pudesse combater todas as estruturas existentes e criar um espaço para nascer outras também. Combater as estruturas informais e tal. Então, por isso que o protocolo ele é rígido. Ele é chato, sabe? Ele tem a horinha de reunião em cada grupo. Ele é uma coisa totalmente não natural, assim. Porque ele tem a intenção de quebrar com todas as possibilidades ali que já existem, que é o jeito que as pessoas já se organizam. Que é igual dar uma festa, né? Dar uma festa é uma coisa bem auto-organizada. O pessoal se grupa com quem gosta, quem já se conhece, conversa com quem já se conhece. Ela tende a consolidar mais ainda a organização que já vem vindo existindo naquele grupo.
Ele não. Ele tem um pedaço do protocolo que é o começo, que é de auto-organização, que é a hora que as pessoas... Ele tenta levantar quais são as questões importantes no começo, que as pessoas se encontram numa sala. É bem legal essa ideia. Tipo, em vez de você juntar todo mundo para reunir e fazer uma roda, e todo mundo discute, todo mundo se junta num lugar, mas pode formar grupinhos, assim, igual numa festa. Aí só coloca e escreve o que você quer discutir num cartaz grande, que aí se alguém se interessar pela discussão, vai lá e senta e discute com você. A hora que ela não quiser mais, ela sai. Igual em festa mesmo. É um jeito legal para começar, mas depois ele vem com essa estrutura que quebra, sacou? Beleza, vocês levantaram os assuntos pertinentes, mas agora vamos quebrar a estrutura que existe para a gente permitir surgir outras coisas. E essas outras coisas que surjam, que elas sejam equilibradas, o papel de cada um nelas, que cada pessoa tem um papel especial nessa estrutura que vai surgir. Então, ele dá um jeito de colocar todas as pessoas com importância nessa estrutura que está surgindo. Porque o assunto pode ser qualquer coisa que ser discutido, o que vai ser decidido pode ser qualquer coisa. Tem muito pouca coisa embutida na estrutura em relação ao conteúdo. Mas em relação à maneira, sabe, o papel de cada uma nessa estrutura que vai se formar, ele equilibra bem. Então essa que é a ideia, sabe? É, na auto-organização, cortar certas possibilidades para que outras consigam surgir. E foi assim que ele idealizou esse modelo de reunião. Porque ele pensou que desde na hora que as pessoas se reúnem para discutir, elas já trazem alguns problemas que acabavam gerando hierarquias depois de poder. Então, por exemplo, na Assembleia, como só um pode falar, depois o outro, depois o outro, depois o outro, o tempo vai ficando escasso. Porque quando tem 100, 200 pessoas, se cada uma falar uma vez, 1 minuto, você demora mais de 2 horas para conseguir falar uma coisa de novo. Então você não consegue nem responder. O assunto ele não vira uma conversa. E aí ele começou a pensar como que daria maior liberdade, mas ao mesmo tempo não deixando as estruturas informais de poder que existem, que não são formalizadas, dominarem. Então, por exemplo, quando você faz a assembleia, você fala assim, ah, não, é horizontal, todo mundo igual, cada um fala, cada um tem um tempo de 1 minuto. Sempre tem algumas pessoas que dominam mais a oratória e que elas dominam o espaço de fala, né? Então, uma das coisas que eles se preocupou nesse protocolo é de ter grupos pequenos de conversa. Se a gente tiver grupos pequenos, fica mais difícil de uma pessoa dominar, porque, primeira coisa, vai ter mais tempo de fala. As pessoas conseguem conversar mais, dá tempo de eu falar, responder. Isso é uma conversa e a gente consegue evoluir, aprofundar no assunto, a gente consegue se conhecer. E aí, realmente trazer a participação, a diversidade, a visão pessoal da pessoa. Isso daí é uma ideia que ele viu nos eventos, assim, conferências. As partes mais produtivas, assim, dos eventos eram no bar ou em coisas assim. Além do grupo pequeno, tem essa questão da hierarquia. Então, o que que acontece? Todas as pessoas, elas ocupam papéis equivalentes, mas eles não são iguais, porque cada pessoa conecta um grupo a outro que nenhuma outra pessoa conecta. Porque como é uma organização que é baseada numa geometria, essas geometrias que ele usa, né, são geometrias platônicas, que ele usa para idealizar esse tipo de atividade. Na geometria platônica, ela é simétrica em muitos sentidos. Os ângulos são iguais, as arestas são iguais, os números de arestas que chegam em cada vértice é igual, tudo é igual numa geometria platônica. Ela tem múltiplos eixos de simetria. O icosaedro, que é a geometria dessa integração mais clássica, ela tem 12 vértices. Cada aresta conecta 2 desses 12 vértices. Não tem duas arestas conectando o mesmo vértice, porque senão ela seria a mesma aresta. Só tem um caminho reto entre dois pontos, né? Não tem como, organizando as pessoas em torno de uma geometria, elas fazerem o mesmo papel. E aí, como as geometrias são essas geometrias platônicas, que elas são todas simétricas, todas as pessoas acabam tendo papel equivalente um ao outro. Um aspecto muito interessante, assim, as pessoas elas têm um papel que ninguém está acima do outro, mas ao mesmo tempo é um papel único. E aí isso traz uma característica que é muito legal, que é a característica de que, como a pessoa, só ela conecta aqueles dois grupos, se ela não fizer o papel dela, ele vai ficar sem fazer. Então, assim, isso traz para a pessoa uma importância para o lugar de fala dela. Então, por exemplo, por mais que uma pessoa seja muito tímida, quando ela teve uma reunião num grupo que discutiu, por exemplo, democracia, e agora ela vai para um outro grupo que vai discutir Estado. E aí, quando ela chega nesse outro grupo,
A única pessoa que estava no grupo Democracia, desse grupo que está discutindo Estado, é ela. Então, assim, na hora ela tem uma coisa para contar para aquele grupo. E aí isso é muito legal, porque isso cria um espaço quase que obrigatório para cada um de expressão. Tudo bem, ela vai contar o que aconteceu no outro grupo, mas ela não está trazendo isso em formato de texto. Ela não vai chegar com uma ata do que aconteceu no outro grupo e ler. Ela vai trazer a visão dela da discussão. E aí, quando você traz a sua visão, né, os pontos de importância, o que ela viu que ela achou importante é o que importa para ela, o jeito de expressar isso é o jeito dela. Isso é um enriquecimento, sabe por quê? Cada um vai chegar com uma coisa diferente. Se tem um grupo de 5 integrantes que discutiu democracia, eles saem e falam com outros 5 grupos sobre democracia, a gente tem 5 vezes democracia, 5 vezes o conceito, 5 vezes mais possibilidades, 5 ângulos. Se a gente tivesse feito um jeito de acabar com essas 5 e criar uma só, a gente só ia ter reduzido. Agora você pode pensar, mas e incompatibilidades? Talvez eles tenham 5 visões incompatíveis sobre democracia. Então, a ideia é que essas incompatibilidades elas vão se desfazendo com o tempo, nesse vai e vem de sair, entrar em grupos, porque aí, quando as pessoas discutem junto, a tendência da incompatibilidade é ir se desfazendo. E isso tem que ser um grupo pequeno, porque tem que dar para discutir mesmo. Porque se você não traz para o concreto também, a coisa fica muito abstrata. Cada um está falando uma coisa, imaginando uma situação concreta na cabeça e falando uma coisa abstrata, sem exemplo nenhum. Quando, de repente, está todo mundo achando que concorda, assim, quando vai trazer para o concreto aquilo, cada um estava pensando numa coisa diferente. Então tem que ter esse grupo pequeno para poder falar de exemplo, falar, esgotar, conhecer um ao outro, entender o que ele está pensando quando ele fala. Aí ele tem que pedir para ele explicar o que você está querendo dizer com democracia. E aí vai, eles vão se conhecendo e aí entendendo as visões um do outro e fazendo essas traduções. Ah, eu penso que é uma coisa, mas ele pensa diferente, mas por mais que vocês tenham visões diferentes, vocês se entendem? Você sabe o que o outro está querendo dizer? E aí vocês conseguem criar uma coerência. A ideia é construir, sim, uma compreensão que abarque todas elas, mas não tão rápido assim, a ponto de, a gente fez uma discussão aqui e agora a gente já vai criar uma média, o conceito médio de democracia. A gente escreve num papel, com um tempo, sei lá, de meia hora de reunião. Você acha que dá tempo de criar um conceito super rico do que é uma coisa que você foi discutido? Não, vai dar para, no máximo, escrever uma página, duas. O único jeito de todo mundo falar a mesma coisa seria isso, sabe? Produzir um texto. E aí ele chegava no outro grupo com texto. Aí é uma coisa super pobre. Então, a ideia do protocolo é que nessas idas e voltas entre os grupos, ela vai embutindo o tempo todo as visões pessoais de todo mundo. Isso seria uma falha a partir de uma perspectiva realista, né? De que a perspectiva pessoal é como se fosse uma poluição numa visão objetiva do mundo. Mas o que é uma visão objetiva, se não uma conjunção entre um monte de visões subjetivas, um acordo geral? Fala, eu vi isso, você viu isso, você viu isso, você viu isso. Então acho que a realidade é essa. Então tem uma objetividade nisso, só que vem da subjetividade, assim, né? E muito reconhecidamente, outros cibernetistas que são de segunda ordem, que é essa ideia de que o observador sempre está embutido na observação, ele não tem como se tirar fora da observação. Se eu tirar todas as minhas características de observador, não sobra nada. Como que eu vou falar que isso aqui é uma tampa da caneta se eu vi ela com o meu olho? Se eu não tivesse essa bola aqui que absorve luz, que cria uma coisa no meu cérebro, eu não conseguia nem saber que isso aqui estava aqui. Como que eu vou tirar minhas características de observador? Não tem como ter observação, né? Então, assim, é interessante isso, porque é um protocolo que a ideia é você embutir as visões pessoais de todo mundo. Para quê? Para ter maior diversidade, menos chance de autoritarismo. Então, uma pessoa autoritária querendo impor a visão dela, ela não tem aquele espaço de pausa, que é o seguinte: você não sabe se uma pessoa vai falar ou não até ela fazer uma pequena pausa, e você perceber que ela fez aquela pausa. É como se fosse uma autorização para os outros falarem. E aí, na internet, essa pausa, por causa do delay, ela tem que ser um pouco maior. Então, tipo assim, numa reunião que tem 30 pessoas, para uma pessoa mais tímida conseguir falar, ela tem que conseguir pegar essa pausa antes de 29 pessoas.
A não ser quando você tem essa fala que é realmente endereçada. Agora você, agora você, agora você, mas não tem conversa. Não segue o assunto, né? Segue a pessoa. Não faz muito sentido. Por que chama-se integração? Esse nome ele é baseado em duas coisas, né? Numa junção entre duas palavras: sinergia e tensegridade. De tensegrid, que é uma ideia que foi criada pelo Buckminster Fuller. É uma coisa que se mantém íntegra pela tensão. E aí, como que ele formula isso? Tudo que existe, todas as estruturas que existem, elas são um equilíbrio entre esforços de tração e compressão. Elas estão, ao mesmo tempo, se empurrando para não ocupar tudo no mesmo lugar e se puxando para não simplesmente se espalhar e desmanchar igual um bolo de areia, né? E aí o Beer trouxe esse nome justamente com essa ideia. Ele queria criar uma estrutura onde você tivesse um pouco de tensão, assim, de discussão, de discordância e integridade, porque a gente vai integrar todas essas diferenças entre as pessoas. Tem umas características interessantes assim de quando eu fiz esses protocolos, que realmente ele tem uma propriedade de que ele consegue integrar a diversidade. Dá um exemplo. Quando você tem uma assembleia, como não tem muito tempo para falar, não pode falar sobre qualquer coisa da sua vida, sua visão pessoal sobre as coisas, tudo mais. Você vai cada vez mais determinando assim, gente, ó, é uma assembleia, vamos falar sobre as coisas importantes. Vamos definir o que importa e o que não importa para falar aqui. Quem que define isso, sabe? Normalmente isso é definido muito por um senso comum, que é muito pautado na cultura dominante. As pessoas vão cortando certos assuntos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Estamos lá numa reunião do pessoal que acabou de ocupar uma terra para fazer um assentamento. Aí você imagina uma pessoa começando a falar assim, que ela quer ter um galinheiro no quintal e que ela queria que tivesse uma composteira coletiva para ela poder colocar coisa no galinheiro dela, e que a filha dela estuda numa escola e aí que ela queria também que tivesse um ponto de ônibus perto da casa dela. Se a gente for começar a falar aqui dos detalhes de cada família, quem que vai na escola, quem que não vai, que não sei o que, se vai ter galinheiro, se não vai, tem a mínima condição da Assembleia chegar em algum lugar, né? Então você entende que a partir daí já começa a cortar, assim, não, então vamos falar de quê? Vamos falar sobre coisas abstratas aí que vão concernir a todas as pessoas, né? Tipo, que tenham importância para todo mundo. E aí, o problema é que isso, assim, é pouca coisa, né? Quanto maior o grupo, você imagina isso, de discussão, mais, mais sobre uma média, sobre um assunto muito genérico, tem que ser a discussão. Porque tem que ser um assunto que importa para todo mundo ali, para a gente conseguir discutir no tempo que tem, né? Isso faz diferença, né, nos assuntos que vão ser tratados numa reunião entre 150 pessoas e nos assuntos que podem ser tratados em reuniões em pequenos grupos de 5 pessoas. Então, quando você faz uma reunião com a mesma quantidade de pessoas, só que todas de uma vez, numa assembleia, ou você faz um protocolo de integração em equipes, igual eu fiz algumas vezes, os experimentos, no final elas podem até chegar numa coisa integrada. Por exemplo, nesses últimos workshops, a gente fez um loteamento que era comum. Tinha os lotes de todo mundo lá. Só que a diferença é que eles tinham, assim, a casa de cada um, como que ela ia ser, tudo integrado uma a outra, porque foi tudo sendo decidido em grupos pequenos e combinado a ponto de que entrou mínimos detalhes sobre a vida de cada um. No final, você tinha uma coisa íntegra, que unia todas aquelas vontades e combinava as necessidades de um com o outro. Quem precisava queria ter sei lá, uma horta e o outro queria ter uma horta, colocou a casa um do lado do outro e fizeram a horta juntos. Então você foi combinando uma série de diversidades, negociando entre si e no final você tem uma solução que consegue acomodar, sabe, muito mais desejos diferentes do que se isso tivesse sido decidido numa assembleia, sabe? É legal falar, enfatizar essa questão da estrutura. O Bi, ele pensou primeiramente a ideia do icosaedro. O icosaedro ele realmente ele tem propriedades mais interessantes que todas as outras formas geométricas para fazer isso, porque ele é muito simétrico, ele permite uma quantidade de reuniões e uma organização entre elas que funcionam muito bem, né? Você consegue fazer 2 reuniões por rodada,
cada reunião com 10 pessoas, 5 pessoas de cada grupo. Você forma um pentágono que vira os críticos da outra reunião. Então, ele tem uma outra coisa interessante que é o tamanho dele. Uma pessoa de um grupo, ela nunca está distante mais do que 2 grupos de outro grupo. Então, ele tem um tamanho que é suficiente assim para não estar longe demais. Porque um dos objetivos que ele tinha era evitar uma coisa que ele chama de periferização. Periferização é quando tem autonomia demais. As pessoas estão muito sozinhas, pouca integração. Que a autonomia é bom, mas ele quer aqui um equilíbrio entre autonomia e integração, coletividade. Senão é cada um por si. Os grupos começam a ficar muito longe, eles começam a, tipo, esse grupo aqui, ó, nunca nem sabe o que acontece nesse, eles já não se ajudam, eles não entram em contato, e aí o que acontece? Polarização. Fica longe demais, não se conhece, não se compreende e começa a ter conflito. E aí, o icosaedro é o que realmente, assim, você vai vendo que matematicamente ele explora muito isso, todos os detalhes de cada coisa, como que é importante, assim, os detalhes da geometria. E aí o que eu comecei a desenvolver durante o doutorado é variações desses protocolos. Consegui criar protocolos, assim, geometrias para quantidades bem variadas de pessoas, indo até mais de 170 pessoas. Só que o problema é esse, tem mais periferização, a bola é maior, alguns grupos ficam mais longe, elas não são geometrias regulares, então é mais difícil de organizar, assim, não é tão intuitivo. Mas ele tem suas vantagens também. Eu tenho um outro vídeo que explica isso em mais detalhe, acho que nem cabe ficar explicando muito isso aqui. Mas o que é interessante, eu acho, é que eu posso usar a geometria para entender isso. Então, por exemplo, o protocolo que a gente está usando para esse workshop agora é uma estrela. E a estrela, ela é, assim, já bem diferente, assim, do icosaedro. Ela tem pontas, ela tem centralidade. Ela tem um lado mais central e o lado mais de fora. Só que a estrela que a gente está usando, que é um octaedro estrelado, a gente não está usando as arestas de dentro que formam o octaedro. Todas as pessoas que estão ali, elas ocupam o mesmo papel. Todo mundo está ligando uma ponta da estrela à parte de dentro da estrela. Então, a característica de simetria, de todo mundo ocupar um papel igual, que tem o mesmo valor, sabe? Ninguém está ocupando um papel, você não consegue reconhecer a cabecinha dele, ou esse é diferente desse. Todas as arestas, elas são equivalentes. Então, eu consegui manter isso nessa atividade desse grupo. Só que aí eu criei uma outra característica, né? Mostrando para o Matheus várias geometrias que a gente podia usar, ele foi decidindo comigo assim, o que podia ser interessante. E essa da estrela, ela é legal porque ela faz um movimento de fora para dentro. Então, a gente criou essa geometria porque a gente vai colocar conteúdos do lado de fora, nas pontas da estrela. E aí, cada grupo de 3 pessoas está estudando um conteúdo. Que todos esses conceitos eles se interconectam. Então, um deles, por exemplo, é esse que eu estou explicando agora, que é o da integração. Tem outro que é o da conversação, que é uma coisa que eu acabei de falar que tem muita conexão. Vai existir uma pessoa que está ligando a estrela da conversação com a estrela da integração. E vai ter uma pessoa conectando cada um desses outros conceitos. Então, é muito legal, porque cada pessoa dessa tem uma missão muito específica de conectar 2 conceitos que são diferentes, mas que têm muita possibilidade de conexão, sabe? E o legal dela é isso, todo mundo consegue se reunir ao mesmo tempo, as pontas da estrela, porque elas não compartilham a aresta. Então todas as pontas se reúnem ao mesmo tempo, depois todas as partes internas, que são meio que o cruzamento de 4 estrelas, os pontos internos, cada um cruza 4 estrelas. Então cada pessoa que estava numa estrela vai encontrar com outras 3, que estavam em outras 3 estrelas, e eles vão tentar cruzar esses 4 conteúdos. Cada uma tendo uma missão específica de cruzar o seu com aqueles outros 3. Então, acho que não é uma coisa fechada, né? Ele usou um raciocínio geométrico para organizar o fluxo de informação entre grupos, para integrar grupos e gerenciar esse fluxo de informação. E aí, entendendo isso, agora a gente conseguiu criar outros tipos de grupo para outros tipos de fluxo de informação. Mas é um experimento também, acho que nunca foi feito ou usado esse formato. Então, é explorar, né, as possibilidades disso.